Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer as correções das atividades propostas na aula anterior. Vamos nessa. Na página 42, a questão fala: considere o sistema linear abaixo. Então temos um sistema linear em que temos aqui um parâmetro B e um parâmetro A. Determine para quais valores de A e B o sistema tem única solução, tem infinitas soluções ou não tem solução. Única solução significa SPD, infinitas soluções SPI e não tem solução SI. Então, olha o que acontece. Você sabe que a gente pode estar respondendo lá por escalonamento, né? Que eu já dei a dica assim que olha, o método do escalonamento é praticamente você está usando, como é que eu diria, o método da adição. Então pense comigo. A gente analisa aqui aí pensa, eu vou querer anular essa incógnita x. Então para isso eu vou multiplicar a equação de cima pelo oposto dele, ou seja, menos 2. Então nós vamos multiplicar por menos 2 e vamos multiplicar todos os termos. Ficaremos com menos 2x, menos 6y, menos 2a. Na de baixo teremos 2x mais by igual a 4. A ideia sempre é, no escalonamento, usar aquela ideia do método da adição, onde você vai somar as duas equações, e aí você vai ver que você vai anular 2x menos 2x, e nessa parte aqui, tome o cuidado, porque aqui você vai colocar o y em evidência, e não dá para eu juntar b com menos 6. Então tem que ficar entre parênteses b menos 6. Olha aqui, tá certo? E aqui, ó, 4 menos 2a ou menos 2a mais 4. Então, porque esse e esse aqui, esses dois que tem o termo em comum, é como se você colocasse em evidência. Então você fica com menos 6 mais b. Cuidado para não dizer que é menos 6b, porque isso não está multiplicando. Tá ok? Prontinho. Chegamos nisso aqui. Daí agora você vai, a partir daqui, fazer as análises. Ou seja, qual é a condição para que ela tenha a única solução? A gente precisa se lembrar do que nós vimos aí, ó, que quando o lado esquerdo for diferente de zero, ou seja, se esse menos 6 mais b for diferente de zero, ela será SPD. Então você vai fazer isso aí. Menos 6 mais b diferente de zero. Passando 6 para lá, b diferente de 6. Então, quando b for diferente de 6, o sistema será determinado. Tudo bem? Seguindo ainda com essa equação aqui, aí você vai analisar. E se esse lado esquerdo for igual a zero? Bom, se esse lado esquerdo for igual a zero, eu posso ter qualquer uma das duas situações. Então eu vou pegar menos 6 mais b igual a zero. E agora eu vou ter que analisar o lado direito. Porque se o lado esquerdo for zero e o lado direito também for zero, estaremos com infinitas soluções. Se o lado esquerdo for zero e o lado direito diferente de zero, aí teremos essa outra situação aqui. Então veja, você pega o que está do lado esquerdo, menos 6 mais b igual a zero, e o lado direito também igual a zero. Esse do lado esquerdo era só você trocar o sinal aqui de diferente para igual, então b igual a 6. E agora menos 2a mais 4 igual a zero, ou seja, a igual a 2. Então, quando b for 6 e, tem que lembrar que é i, b for 6 e a igual a 2, o sistema será indeterminado. Agora, quando b for igual a 6, que tem que acontecer o lado esquerdo igual a zero, lembra disso? Então, quando b for 6 e a for diferente de 2, olha só, porque se a for 2, aí ele vai ter 0 do lado esquerdo, 0 do lado direito. Mas agora, para ser impossível, ou seja, para não ter solução, tem que esse ser 0. Então, esse daqui que eu quero dizer, esse, ou seja, b igual a 6. E esse daqui tem que ser diferente de 0, ou seja, a diferente de 2. Ok? Então, essa foi a questão 2. Essa questão aqui é praticamente fazer uma discussão de sistema. Tá ok?
Vamos para o item 3. O item 3, apesar de termos aqui parâmetros, mas ela é bem diferente da questão anterior, porque ela está dizendo para a gente, ó, calcule os valores de M, N e P para que isso aqui seja a solução do sistema. Então, para ser solução do sistema, significa que você vai trocar x, y e z por 1, 2 e menos 1, respectivamente. Então, olha só, nós vamos substituir x por 1, y por 2, z por menos 1. Aí vai ficar com o valor de m aqui, tá vendo? Você vai ter, ó, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 passando para lá vai dar mais 1, menos 5, ou 5 bonito, hein? Menos 5 mais 1 vai dar menos 4, e aí tem o menos daqui, então menos por menos mais, ou seja, m vai ser 4, quer ver? Na segunda equação, troque de novo x por 1, y por 2, z por menos 1 e resolva a equação. Como eu já fiz de cabeça aqui com vocês, o m igual a deu 4, você pode substituir já aqui. Mas aqui temos passo a passo. Aí agora, ó, m foi 5, né? Eu falei 4, mas foi 5, me enganei. Que aqui é menos 6 mais 1, menos 5. E aí quando trocou o sinal ficou 5. Prontinho, agora correto. Daí você vai pegar o m igual a 5 e vai substituir agora aqui na segunda, tá vendo? Porque você já substituiu o x, já substituiu o y, já substituiu o z. E agora que você já conhece m, substitua m, substitua n aqui. Quando achar, vai achar m, você vai achar n igual a 1. E aí agora, se você tem m, tem n, pode conferir para ver se deu certo na terceira também, achando aqui agora o valor de p. Então você pega m, n, p, coloca tudo aqui, ó, já tinha x aqui, já tinha y, já tinha z. N não tinha, mas você achou, substitui, determina p. Pronto. Se quiser, você pode voltar conferindo, substituindo em tudo, ver se dá tudo certo, ok? Então, quando ele deu essa solução do sistema, ele disse troque x, troque y, troque z. Vamos ficar com um sistema agora com as letras M, N, P. E aí venha resolvendo de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque nessa daqui, só um minuto aqui, porque nessa daqui só tínhamos M. Então determinou M, substituiu aqui, encontrou N. Substituiu N aqui, encontrou P. Prontinho. Item 4. Contando com uma roda de alimentos, é possível a elaboração de dietas com as mais variadas finalidades, pois as funções e fontes de cada nutriente são visualizadas através da classificação apresentada nos gráficos. Uma dieta elaborada que requer 154 unidades de gordura, 148 de proteínas, 253 de carboidratos para a refeição principal. E são 3 os alimentos com os quais pode-se montar essa refeição, conforme o quadro a seguir. Quadro de unidades de nutrientes dos alimentos por porção. Considere x, y e z o número de porções que a pessoa consome os alimentos 1, 2, 3, respectivamente, em sua refeição principal. O sistema linear em x, y e z, cuja solução diz quantas porções de cada alimento, ó, deixa eu grifar isso aqui, devem ser consumidos pela pessoa para atender a dieta, considerando apenas a refeição principal bom, como gordura, eu já tinha grifado aqui, ó, é 154, aí você vai ver o que? Que se você pegar 5 vezes x, 3 vezes y, mais 4 vezes z igual 154. Depois, 3x mais 7y mais 2z igual a 148. Ou seja, a alternativa correta, letra A. Prontinho, tá vendo? Tranquilo, é só ler com cuidado a questão, não vai ter dificuldade. Item 5. Na figura a seguir, os hexágonos estão dispostos de modo que x é a média aritmética dos números que estão nos hexágonos verdes e y a média aritmética dos vermelhos. Calcule x e y. Então aqui, se x é a média dos verdes, então você vai dizer que
x vai ser igual a 2 mais y mais 13 mais 10 dividido por 4. Tá vendo? Se y é a média dos vermelhos, então y vai ser x mais 5 mais 17 mais 43 dividido por 4. Pronto, agora é só reorganizar esse sistema aí, ó. Então você vai ter aqui, passa o 4 multiplicando, vai ficar com 4x, passa o y para lá, fica menos y, e aqui ó, 12 mais 13, 25. A mesma coisa faremos aqui embaixo, 4y menos x, quando esse x trocar de lado, né? E aqui 65, ó, pronto. Então temos um sistema agora, um sistema de ordem 2, em que você tem incógnitas x e y. Só tome cuidado para perceber que da forma como ficou montado aqui, eles não estão os correspondentes um embaixo do outro, mas isso não é problema. Se você quiser arrumar, traga o x para cá, traga o y aqui para o segundo termo, multiplique por menos 1 alguma equação que você queira para você estar fazendo por adição. Enfim, você agora vai resolver o sistema da maneira que melhor lhe convier, do método que você achar mais conveniente. Que aí é por isso que eu estou trabalhando com vocês, escalonamento, Kramer, para você lembrar de pensar assim, eu escolhi, melhor, a palavra seria melhor essa, escolher. Você vai escolher o método que você quer usar, tá bom? Veja que aqui está sendo feito por adição, então a primeira equação foi multiplicada por 4, aí ficamos com 16x menos 4y igual a 100. Menos 4y mais 4y, perceba que aqui foi feita uma troca de lugar, só para um ficar embaixo do outro, então corta, 16 menos 1 dá 15, então 15x é igual a 35, 35? Não, não é menos, não é mais, 165, então aqui, aqui esse com esse positivo, 165 dividido por 15, x igual a 11. Agora você que tem o x, você vai pegar qualquer uma das duas. Ó, eu sugiro você substituir nessa, por quê? Porque o x aqui está sozinho, é melhor do que eu substituir na de cima, que na de cima tem um 4 multiplicando. Aliás, que também se você substituir, se o y está só, então nesse caso tanto faz, né? Aí não tem muita vantagem, digamos assim, qualquer um, tanto faz. Então aqui foi feita a substituição no de baixo, e aí você encontrou o y igual a 19, nós já tínhamos o x que era 11. Ficou grifado no lugar errado. Então x11 e y19 são as respostas para a pergunta aí. Pronto. Agora vamos para um item 6. De novo uma questão em que você vai ter que montar um sistema. A ilustração abaixo mostra 6 cartões numerados, organizados em 3 linhas. Em cada linha os números estão dispostos em ordem crescente, da esquerda para a direita. Em cada cartão está registrado um número exatamente igual à diferença positiva, e por isso que ele falou que crescente, ou seja, a diferença, porque eu poderia fazer x menos y, mas para ser diferença positiva vai ser y menos x, já que ele disse que eles estão em ordem crescente da esquerda para a direita, tá bom? Diferença positiva dos números registrados nos 2 cartões que estão imediatamente abaixo dele. Por exemplo, os cartões 1 e Z, tá aqui, estão imediatamente abaixo de x. Então, determine os valores de x, y e z. Então, olha o que é que ele disse. Ele disse diferença positiva. Então, ele disse, faça y menos x igual ao de cima. Então, y menos x igual a 4. Além disso, z menos 1 igual a x. Além disso, 15 menos z igual a y. Anote tudo isso que eu falei, ó. Então, de acordo com o sistema, temos 15 menos z igual a y, z menos 1 igual a x, y menos x igual a 4, ok? Foi o que eu estava falando ali. Como que nós vamos resolver esse sistema? Mais uma vez eu digo, você vai escolher. Se você quiser, você pode organizar isso aí para fazer por Kramer, pode fazer por escalonamento, pode fazer por substituição, pode fazer por adição. Escolha o método que melhor lhe convier, que o importante é você chegar à solução corretamente. Pode ser por tentativa, mas eu acho que tentativa é uma coisa de apelar um pouco assim para a sorte até, tá bom? Sorte que eu quero dizer porque
Claro que por tentativa a gente usa raciocínio lógico, não estou querendo ofender, mas o que eu estou querendo dizer é que se eu tiver uma boa ideia no momento, fica rápido, mas se eu não tiver uma boa ideia, pode me dar trabalho. Então, a depender da questão, é melhor ir logo fazendo do que ficar tentando, porque nem sempre é tão fácil de descobrir. Então, vai depender muito da situação, tá ok? Então, vamos lá, olha o que nós vamos fazer aqui. Nós podemos aqui, ó, substituir o x. O que acontece? Porque você percebe aqui que você tem z e x. E aqui, ó, tem o y isolado, tem o x isolado, tá vendo? E nessa terceira equação aqui, tá vendo que só tem o y e tem o x? Então, nesse caso, a gente pode fazer por substituição, ó. Então, nós podemos substituir o x da segunda e o y da primeira, tudo isso aqui na terceira. Então, eu substitua o x, substitua o y, percebe? Então, a ideia vai ser muito de acordo com o que eu enxergar. Então, substituindo aqui na terceira equação, teremos no lugar do y, vamos colocar, deixa eu tirar essas marcações. No lugar do y, vamos colocar 15 menos e. Aí temos o menos, temos aqui o menos, que já era da equação. E no lugar do x, coloque z menos 1. Tudo isso vai ser igual a 4. Agora, veja, para que fizemos isso? Fizemos isso porque eu estava tentando tirar duas incógnitas e ficar com uma só. Então vamos ter 15 menos e mais 1 igual a 4, ou seja, menos 2e igual a menos 12. Portanto, z vale 6. Agora é só substituir z aqui e aqui em cima também. E aí você vai estar determinando x e y. Ó, 15, que é o valor aqui, menos e, que é o valor de c, menos e 6, z vale 6, ó, aqui. Então você vai ter 15 menos 6 igual a 9. Então esse é o valor de y. Agora coloque z aqui, deixa eu ver, consegui chegar. Então você vai ter 6 menos 1 igual a x, ou seja, x é 5. Beleza? Prontinho. Então x vale 5, y vale 9, z vale 6. Lembre-se de colocar sempre nessa ordem. Aí vamos agora para as atividades, para praticarmos um pouquinho a regra de Cramer. Lembrando que tudo isso que nós acabamos de fazer, poderíamos ter feito o uso da regra de Cramer. Tá certo? Só tomar um gole d'água. Falando muito, a garganta está pedindo menos. Resolva os seguintes sistemas lineares. Como é que nós vamos resolver sistemas lineares? Usando Cramer, você vai primeiro montar um determinante com os coeficientes e depois você vai substituir por isso aqui que eu grifei, que eu destaquei, que é tirar o x, tirar a coluna do x e colocar a coluna do termo independente. Ou seja, na prática faremos assim. Primeiro determinante que vamos calcular é o d, que é o determinante a partir da matriz dos coeficientes. Então veja aqui, ó, 3, 2, primeira linha, 2, 3, segunda linha. Calculando o determinante teremos 9 menos 4, 5. Pronto. Você calculou esse determinante, deixa aqui registrado. Para calcular dx, você vai tirar, olha por esse aqui, ó. Aí você tira x, tira a coluna aqui do x e coloca essa coluna que eu destaquei. Então vamos ter aqui um 13 e 7, tá vendo? E mantém o y, 2 e 3. 39 menos 14, 25. Pronto. Aí você volta. Para calcular dy, você olha por esse e agora você tira y, mantém x, traz para o lugar de y os termos independentes e calcula o determinante. 21 menos 26 menos 5. Pronto. Então você calculou d, dx, dy. Significa dizer que x será dx dividido por d. Pronto, a regra é essa, é dx dividido por d. Quanto deu dx? 25. Quanto foi d? 5. 25 dividido por 5 dá 5. Para achar dy, para achar y, desculpe, vai ser dy dividido por d. Menos 5 por 5, ó, menos 1. Então, x5, y menos 1, solução do sistema será o par
ordenado 5 menos 1. Tudo bem? Esse raciocínio é o mesmo caso o sistema seja de ordem 3. Só vai dar mais trabalho, né? Porque de ordem 3 calcularemos 4 determinantes. Caso a questão, ao invés de tivesse pedido para a gente aqui, ó, resolva, ele tivesse pedido para classificar, quando você fizer, no caso de uma questão de classificação, você fizer por Cramer, o determinante principal, digamos, o determinante dos coeficientes, deu 5, então, ou seja, deu diferente de zero, você já ia dizer, esse sistema é SPD. Caso ele tivesse, ao invés de dado 5, então ao invés de ter 5 aqui, eu tivesse 0, aí eu calcularia dx. Dx deu 25, diferente de 0, então ele seria SPI. Para ele ser SPI, ele seria SI. Deixa eu voltar aqui. Se tivesse dado 25 e esse tivesse dado 0, aí ele seria SI. Sistema impossível. Agora, se esse tivesse também dado 0 e esse também tivesse dado 0, ou seja, todos os determinantes fossem iguais a 0, aí sim ele seria SPI, tá bom? Mas isso aí é quando a questão pedir para a gente para classificar o sistema. Pedir para resolver, você tem que fazer esse processo até o fim. Vamos para a letra B. Eu falei que se tivéssemos um determinante de ordem 3, seguiríamos o mesmo processo e temos que calcular 4 determinantes. D, dx, dy, dz. Vamos lá. Aqui temos D, que é montado a partir dos coeficientes. Então, 1, menos 1 e 1. Na segunda linha, 2, 3, menos 5. Na terceira linha, 1, 2, 3. Pronto, está aqui montado. Você usa o método de Sarros e determina. Resultado, 31. Agora, você vai se basear por esse aqui para calcular dx. Lembrando que na hora de calcular dx, sai x e entra esse simpático aqui, ó, 1, 9 e menos 1, ok? Então vamos lá, vamos colocar, deixa eu tirar aquela marcação, tá ali, e aí sai x, ó, sai a coluna do x, tá vendo aqui? Essa vai sair para dar lugar aos termos independentes. Mantém y, mantém z. Aqui agora o que é que vai aparecer? O método de Sarros, onde a gente repete as duas primeiras que estão aqui. Então, repetindo as duas primeiras, é só calcular o determinante e você vai encontrar dx igual a 62. Pronto. Para calcular dy, você volta para esse determinante que eu chamo às vezes de determinante principal, porque toda hora eu volto para olhar ele. Então, ó, vai tirar y, tá vendo onde está de vermelho aqui? Vai manter a coluna do x, vai manter a coluna do z e vai trocar a coluna do y, sai y e dá lugar a essa daqui. Repete as duas primeiras, calcula por Sarros e vai encontrar o resultado. Nesse caso deu 0, sem problemas. Vamos encontrar agora dz. dz, você vai, de novo, deixa eu voltar e apagar. Você vai voltar lá e vai tirar a coluna z, mantém x, mantém y. Então olha aqui, mantém x, 1, 2, 1, mantém y, menos 1, 3, 2, e sai z, sai essa e dá lugar termo independente, 1, 9, menos 1, tá vendo? Por Sarros, repete as duas primeiras, pronto, tá aí. E agora calcula o determinante, menos 31, prontinho. O que é que nós vamos fazer agora? Agora o que nós vamos fazer é aquele processo. Como é que faz para determinar x? Dx dividido por d. Dx 62 dividido por 31, 2. Pronto, esse foi o valor de x. Como é que faz para determinar y? dy dividido por d, ou seja, 0 dividido por 31, 0. Como é que faz para determinar z? dz sobre d. Então, menos 31 sobre 31 vai dar menos 1. Termo ordenado, 2, 0, menos 1. Pronto. Ok. Espero que você esteja acompanhando direitinho, entendendo, né, que essa é a ideia.
Terceiro, ou quer dizer, letra C, veja que ele está incompleto, ele não tem as três incógnitas em todas as três equações. Então, aqui não tiver, você vai colocar 0. Ou seja, quando você for montar aquele determinante principal, você vai ter 1, 1 e 0, que faltou o z, tá vendo? Depois vai ter 1, 0, 1, porque quem faltou agora foi o y, e o y é na segunda coluna, por isso que o 0 ficou na segunda coluna agora. Faltou x, então 0, coeficiente do y 1, coeficiente de z 1. Calculo o determinante, deu menos 2. Pronto, vamos deixar aí esse menos 2. Para calcular dx, então vai sair a coluna do x, vai entrar a coluna dos termos independentes. Então, olha só, saiu a coluna do x, manteve y, manteve z, trocou, deu menos 6. Tem uma marcaçãozinha já ali preparada, pronto. dy, então agora quem sai é o y, fica x, fica z, entra termo independente. Olha aí, resultado menos 8. Agora, dz, quem sai? Sai coluna do z, entra coluna de termo independente. Pronto. Então, olha aí o valor, quanto deu? Menos 10. Agora, para determinar x, dx sobre d, ou seja, 3. Para determinar y, dy sobre d, 4. E para determinar z, dz sobre d, 5. Então, solução 3, 4, 5. Gostou? Está melhorando? Que bom. Segundo, temos aí os parâmetros, né? Então aqui ele vem trazendo para a gente, ó, para quais valores de K cada um dos sistemas lineares a seguir é determinado. Ó, quando ele fala aqui de sistema determinado, então você já vai fazer, se você for fazer por Cramer ou por escalonamento, adição, então você vai lá ver aquela condição. Lado esquerdo diferente de 0, SPD. Lado esquerdo e lado direito, todos dois iguais a 0, SPI. Lado esquerdo 0, lado direito diferente de 0, SI. Então, olha só. Usando Cramer, você coloca as letras no lugar aí normal, aí como se fosse um número. Então, K, 1, 4K. Então, aqui vai ser K ao quadrado menos 4. Ó, K ao quadrado menos 4. Pronto, essa é a resposta do determinante. É o resultado do determinante. Só que ele quer determine K para que ele seja SPD. Ou seja, para o sistema ser determinado, quando nós estamos estudando ou aplicando o método de Cramer, a gente diz que esse determinante tem que ser diferente de 0. Então essa é a condição. Determinante diferente de 0. Ou seja, você vai fazer K ao quadrado menos 4 diferente de 0. Então K ao quadrado é diferente de 4. Ou seja, K é diferente de 2 e também de menos 2. Ele tem que ser diferente dos dois ao mesmo tempo, tá bom? Tem que ser diferente de 2 e de menos 2. Não é só um ou o outro. Não pode ser nenhum nem o outro. E esse aqui, de novo, você pode usar Cramer sem problema nenhum. Então, olha os números. 1, 1 e 1, 2, K menos 1, 3, 5, menos 3. Como é que faz por Cramer? Repete as duas primeiras colunas sem problema. Calcula o determinante. O determinante vai dar menos 6K mais 18. E aí é só lembrar, para ele ser determinado, tem que acontecer o que com isso aqui? Ser diferente de 0, ou seja, menos 6K mais 18 tem que ser diferente de 0, portanto, K tem que ser diferente de 3. Ok? Então, o método de Cramer foi bom nessa situação. Poderíamos fazer por escalonamento? Poderíamos também, é o que falaremos na próxima aula. Terceiro, observe o sistema linear abaixo em que A é diferente de B e A é diferente de menos B. No enunciado foram estabelecidas condições para a relação entre A e B. Elas são necessárias para que o sistema tenha a única solução e são suficientes também, ou seja, isso basta. Nós aí vamos fazer do mesmo processo que fizemos anteriormente, lembrando que para ele ser SPD, esse determinante tem que ser diferente de 0.
tá bom? Então é só você montar o determinante aqui, ó. Então você vai ter AB, BA e vai ter que A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse é o resultado do determinante. Mas como ele precisa ser diferente de zero, então você vai ter, resolvendo isso, que A diferente de B e A diferente de menos B. Foram as condições que foram estabelecidas. São suficientes? Sim, são suficientes. Sabe por quê? Porque para ele ser SPD basta que esse determinante seja diferente de zero. E esse determinante será diferente de zero quando essas condições forem atendidas. Então, portanto, são necessárias e suficientes. Necessária porque tem que acontecer e suficiente porque basta isso acontecer para que dê certo. Determine os valores de x e y em função de A e B. Então, você vai ter esse A e B e vai resolver. Ó. Aí eu trouxe essa animação aqui porque você vai colocar lá. Ó. Veja só, saiu a coluna do x para calcular dx, né? Assim, sai a coluna do x e entra os termos independentes. Calculando o determinante, chega nisso, faz a mesma coisa com o outro. Sai a coluna do y, entra termo independente, calcula. E agora para calcular x é só fazer dx sobre d. Pega isso, dividido por d. Aqui em cima veja que dá para colocar o a em evidência. Esse termo vai ficar igual a esse, então anula, sobrou apenas a. A mesma coisa aqui embaixo, colocou b em evidência. E isso ficou igual com isso aqui, anula, então y igual a b. Tá vendo? Pronto, foi bom. Essa questão foi boa que você praticou um pouquinho a ideia de colocar em evidência. Aí vamos para a questão 4. A solução do sistema. E aí ele fala. Os números x, 0, y0 e z0 formam nessa ordem uma progressão. Bom, para a gente saber que tipo de progressão, a gente vai ter que resolver lá o sistema, né? Então, como estamos praticando um pouquinho o Cramer, então vamos resolver por Cramer. Determinante, resolvendo por Cramer, vai dar menos 7. Vocês já sabem como é que monta, né? Pega os coeficientes aqui, ó, das incógnitas. Pronto. E para achar dx, dy, dz, sai a coluna do x, entra 4 menos 2, 8. Vai encontrar dx igual a menos 14. Para achar dy, sai a coluna do y, entra 4 menos 2, 8. Vai achar menos 28. Para achar dz, sai a coluna z, entra 4 menos 2, 8. E o resultado, menos 42. Pronto. Agora que temos d, dx, dy e dz, aí você vai fazer a divisão. dx dividido por d, menos 14, dividido por menos 7, 2. Depois, menos 28, dividido por menos 7, 4. Depois, menos 42 dividido por menos 7, 6. Então, as respostas são 2, 4, 6. E esses números nessa ordem formam o quê? Qual é a alternativa correta? Está lá marcado, ó. Progressão aritmética, porque lembre-se que progressão aritmética é quando há uma diferença que vai sendo somada ou subtraída, e essa razão é esse número que é constante, é esse fator de acréscimo ou de decréscimo. Quando é PG, que seria, por exemplo, a letra A e a letra C, teria que estar sendo multiplicado, tá bom? Então aqui não é... Aí você vai dizer, mas é que se eu multiplicar por 2 dá esse. E se você multiplicar por 2 de novo dá 6? Não. Então não é PA, não é PG de razão 2 por isso. É PA porque veja que para dar certo tem que ir somando de 2 em 2. Item 5. A maior das 3 incógnitas vale... Ou seja, ele disse ao meu amigo, resolva e depois me diga qual é a maior das 3. Então vamos lá, vamos usar Cramer. Você vai fazer o determinante D, que eu vou só mostrar os resultados, né? 35. Aí você vai calcular agora aqui um dx, que vai dar 70, tá vendo aqui? dy, que vai dar menos 35. dz, menos 105. Pronto. Achou d, dx, dy, dz, aí você faz aquele processo. X é dx sobre d, ou seja, 70 dividido por 35, 2. Aí você faz y, vai ser
Menos 35 por menos 35, menos 1. Z vai ser dz sobre 35, menos 3. A pergunta foi a maior das três incógnitas. Qual foi a maior das três? O 2. Não é isso? Alternativa correta, letra D. Massa? Entenderam? Vejam quantos exemplos já fizemos da aplicação de Cramer. Mais um. Resolvendo o sistema, encontramos y igual a... Bom, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. A vantagem de Cramer, veja que no primeira aula eu falei que eu particularmente prefiro escalonamento, que acho que Cramer é trabalhoso, mas tem uma vantagem Cramer. Como ele só pediu para a gente o valor do y, basta a gente calcular d e dy. Então isso é bom, certo? Apesar de que se fosse eu resolvendo a questão dessa, eu já estou mais acostumado a fazer por escalonamento, eu iria por escalonamento. Mas quero dizer que os defensores de Cramer iam dizer, ah, mas Alex, mas aqui é rápido. Calcula determinante D, vá lá, faça, 14. Calcula dy, 2. Então, quem vai ser y? Vai ser o D, ou 2 não, desculpe, 28. Então vai ser dy, que foi 28, dividido por 14, e aí sim o y, 2, ok? Alternativa, letra D. Então, essa é a vantagem, que nesse caso aí, a gente poderia fazer só dois determinantes. Mas eu ainda acho que no escalonamento ainda conseguiríamos fazer mais rápido. Item 7, quase acabando as questões, foram muitas, né? Certa transportadora possui depósitos nas cidades de Guarapuava, Maringá e Cascavel. 3 motoristas dessa empresa, que transportam encomendas apenas entre esses 3 depósitos, estavam conversando e fizeram as seguintes afirmações. Primeiro motorista: ontem eu saí de Cascavel, entreguei parte da carga em Maringá e o restante em Guarapuava. Ao todo percorri 568 quilômetros. O segundo disse que saiu de Maringá, entregou encomenda em Cascavel, foi para Guarapuava e percorreu 522 quilômetros. O outro saiu de Maringá, passou em Guarapuava, depois Cascavel e percorreu 550. Sabendo que os 3 motoristas cumpriram rigorosamente o percurso imposto pela transportadora, quantos quilômetros percorreria um motorista que saísse de Guarapuava, passasse por Maringá, depois por Cascavel e retornasse? Ou seja, que fizesse o percurso completo. Para facilitar, eu trouxe essa ilustração aí. Então, vamos lá. Vamos considerar lá o primeiro motorista fazendo um percurso, mas antes disso eu vou anotar isso aqui, que é interessante. Tinha até me esquecido que eu botei essa sequência aqui. X, a distância entre Cascavel e Maringá. Então aqui, ó, para ficar mais claro o entendimento. X. Vamos chamar de Y, Maringá e Guarapuava. Então esse aqui da esquerda, Y. E o daqui de baixo, né? Claro, vou chamar aqui de Z. Prontinho. Agora sim, vamos para o que os motoristas disseram. O primeiro disse que saiu de Cascavel, saiu daqui, passou em Maringá, então ele percorreu X, depois foi para Guarapuava Y, tá vendo? Por isso que aparece essa primeira equação, dando igual a 568. O segundo saiu de Maringá, saiu daqui, foi em Cascavel, então X, depois foi para Guarapuava, Z, então X mais Z igual a 522. O terceiro, ele disse, saiu de Maringá, então saiu daqui, foi para Guarapuava, ou seja, Y, voltou aqui, então foi Z, voltou para Cascavel, Z. Então Y mais Z, 550. Pronto, tá ali. Deixa eu limpar a tela. Aí temos X mais Y, 568, X mais Z, 522, Y mais Z, 550. Como a questão não quer saber quanto é X, quanto é Y e quanto é Z, e sim, o que a questão está pedindo é quanto é X mais Y mais Z. Onde, Alex, que eu sei que está falando isso? Ele disse aqui, ó, sabendo que os 3 cumpriram rigorosamente o percurso pela transportadora, quantos quilômetros percorreria um motorista que saísse de Guarapuava, passasse por Maringá,
fosse para Cascavel e retornasse, ou seja, que fizesse o circuito. Foi X, foi Y, foi Z e voltou. Então o que a questão quer saber é a soma dos três. Então a dica que eu vou dar para vocês é: quando a questão pedir a soma dos três, deve ter uma maneira melhor de responder do que eu ter que resolver o sistema, ou seja, calcular cada valor para depois somar os três. Então, por exemplo, como é que faríamos aqui? Percebo que se nós somarmos as três equações, teremos 2x, teremos 2y mais 2z, tá vendo? Então, quando eu somar esses três valores, eu vou estar encontrando o dobro, porque eu vou ter 2x, 2y, 2z. Então, é só somar isso e dividir por 2. Olha como fica fácil. O total deu 1.640, dividido por 2, 820. Tá vendo? Ah, Alex, se eu não pensasse nisso, você poderia usar método de Cramer, achar x, achar y, achar z e depois somar. Ou poderia fazer por escalonamento, encontraria x, y, z e somaria também, tudo bem? Mas se acostume com esse tipo de questão. Está ali a alternativa letra B, portanto, a correta. Questão 8. Um galo custa 5 moedas, uma galinha 3 moedas e 3 frangos custam 1 moeda. Com 100 moedas, compram-se 100 dessas aves. Quantos galos, galinhas e frangos são? Esse é um desafio interessante. Se você, depois que nós observarmos aqui a solução, a gente acha mais fácil, mas de fato no início ele não é muito simples. Então eu vou mostrando para vocês aqui os resultados. Olha só, x mais y mais z dá 100 aves. Ele falou isso. Como tem as moedas, então você vai ter 5x mais 3y. E como 3 frangos custam 1 moeda, a gente vai usar z dividido por 3 igual a 100. O problema dele aqui é que ele tem duas equações e tem 3 incógnitas. Então, a gente tem possibilidades diferentes para serem avaliadas, tá bom? Então, no item B, deixa eu voltar ao item B que eu esqueci de ler a pergunta, ó, dê uma solução geral. O que é dar uma solução geral? Como você tem aqui mais incógnitas do que equações, você pode escolher isolar uma incógnita e colocar as outras em função dela e responder o sistema para dar todas as respostas em função de uma incógnita. Por exemplo, isso aqui. Veja, passou o z para o lado de lá para ficar só com x e y do lado esquerdo, para que aquele determinante principal d tenhamos apenas números. Então, encontrou aqui d, fez o dx naquele processo, vai encontrar aqui, ó, dx, cadê? Deixa eu grifar no lugar certo. E o dy, ó, pronto. Então tá aqui o dy. Aí vai fazer aqui o dy, deixa eu grifar. Pronto, dy. Então quem vai ser x? dx sobre d. Tá aqui. Y, dy sobre d. Tá aqui e essa é uma solução geral. Confesso para vocês que eu acho que nós faríamos mais fácil se tivesse aqui com escalonamento. Então por isso que eu quero só apresentar esse primeiro momento, que como eu já disse a vocês, escalonamento é bem mais, assim, digamos, teria uma aplicação bem maior. Então eu vou dar uma ênfase maior à parte lá do escalonamento, tá ok? E o terceiro, ele traz aqui, ó, o zero nessa época ele não era considerado um número e por isso não estava na solução dos problemas. Então quais as prováveis respostas que tinham aí? As prováveis respostas tem que analisar. Bom, aqui são números naturais, porque não vai ter um terço de um frango, então você vai pegar essa parte aqui, tem que ser maior ou igual a zero. E você vai dizer, ó, então z é maior ou igual a 75, isso aqui é maior ou igual a zero, então z é menor ou igual a 85. E aí vai avaliando as possibilidades e vendo esses que tem como resultados aí números naturais, e as possibilidades são essas que vocês estão vendo aí na tela, ok? Pronto, finalmente, então essa foi nossa última questão, fiquei no sentido aqui até que tinha mais uma. Então espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo para esclarecer alguma questão, a imagem, algum detalhe, caso eu não tenha conseguido nesse momento, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Tchau!